Bom dia a todos, vamos para mais um áudio vídeo no nosso canal Encontro com Conhecimento. E aqui eu queria pegar um trecho do livro do Alcorão para conversar com vocês. Vou unir com o livro de Romanos do Novo Testamento e vamos estudar um pouquinho esse assunto que é importante. Está escrito no versículo 5.2, na parte 5.2 do Alcorão, ele é exatamente a segunda surata da Sura da Vaca, né? Temos aqui ao todo no Alcorão, para chegarmos nisso, 9 versículos. 7 da primeira surata, mais 2 da segunda surata. Seriam 9 versículos. Mas contando os livros em partes, né, desde o início do Alcorão, seria a quarta parte, a quarta página do livro. Isso para quem está se localizando e etc. nesse livro, o importante para mim só é que ele é a nona surata, né? Esse é o livro, nele não há dúvida alguma, é orientação para os piedosos. A 10ª surata, que seria a 2.3, né? Está escrito que creem no invisível e cumprem a oração e despendem do que lhe damos por sustento, e que creem no que foi descido do céu para ti, no que fora descido antes de ti, e se convencem da derradeira vida. Estes estão em orientação do seu Senhor, e estes são os bem-aventurados. Então, do versículo, vamos dizer assim, do capítulo 2:2 a 5, tem exatamente 4 versículos, seriam 9, 10, o 11 e o 12 em termos de contagem. Aí é muito importante, por quê? Porque o Alcorão, ao contrário da Torá, né? Na Torá, o animal aparece como ser primeiro na Bíblia. A primeira vez que aparece na Bíblia, né, as coisas colocam um animal na frente dos homens. E não se cita a palavra piedoso, nem orientação. Então, o Alcorão, como é um livro que vem depois da Torá e vem também para o ser humano, coloque em primeiro lugar a palavra piedoso. Como piedoso só pode ser os seres humanos, um animal não tem a capacidade de piedade, não tem a capacidade de crer no invisível, de cumprir uma oração e de perceber que tudo que vem de Deus, e despendem tudo que lhe damos por sustento, e que creem no que foi descido do céu para ti, no que foi descido antes de ti, e convencem da derradeira vida, que seria a ressurreição dos mortos. Então a gente percebe que o Alcorão é um livro já direcionado desde o início, as palavras não deixam mentir, para o ser humano. E como ele é direcionado diretamente para o ser humano, ele já usa a palavra piedade. E lá na frente, na surata 2.7, ele continua com esse conceito, dizendo: os corações e ouvido e vistas. E sempre que esse símbolo é colocado, tudo é baseado no ser humano. Então, sempre que uma escritura sagrada está conversando, ela está conversando com o nosso lado humano, não com a nossa parte animal, não com os nossos desejos e instintos que vão nos desviar da palavra de Deus, mas com o nosso lado humano. Para continuar esse versículo, eu vou em outro. Esse versículo, na realidade, eu vou usar o Salmo 86. Né? Eu já usei esse número 86 algumas vezes, né? Ele tem um dos nomes de Deus em hebraico, que
que a gente não pronuncia, né, que é Elohim, só quando está em oração ou louvor, mas também tem o valor numérico da palavra, tanto silêncio, né, quanto número também, quanto natureza também, entre outras palavras, mas também destino. Já falei isso em outro áudio-vídeo, quando eu falei sobre numerologia, que cada palavra tinha um valor numérico, né? E que a gente tinha que estudar cada palavra com seu devido valor numérico, as combinações das palavras, etc. Que é um trabalho muito difícil e que realmente nem o ser humano normalmente está acostumado. Mas no Salmo 86:2 está escrito: guarda a minha alma, pois sou piedoso, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois clamo a ti todo o dia. E no Salmo 86:15 diz: mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, e sofredor, em grande benignidade e em verdade. Claro, quando a Bíblia fala, ou o Alcorão fala com o ser humano, ele fala com a parte divina do ser humano. Pois quando o ser humano foi criado, está escrito: a imagem e semelhança de Deus o criou. Então, um iniciado vai estudar a Bíblia e vai ver que só os homens piedosos e bondosos vão poder entender o drama da humanidade, o sofrimento da humanidade. Aqueles homens que estão se comportando como animais já perderam a imagem de Deus. A gente já não vê mais a imagem de Deus sobre eles. O que quer dizer isso? Eles já não se comportam mais de forma piedosa e nem misericordiosa. Já não acreditam mais no que está escrito no Alcorão, né? Que devem fazer oração, despender, que é fazer caridade, né? Como vemos no capítulo 2:3, e crer que as escrituras tinham descido do céu quanto os mensageiros de Deus, né? E se convencer da derradeira vida, que seria após a ressurreição dos mortos. Então, esses segredos que foram passados apenas para os seres humanos, e como eu deixei claro em outros vídeos, áudio-vídeos, esses seres humanos foram orientados pelas escrituras sagradas. Para complementar essa informação, nossa, quanta escritura que temos para estudar, hein? Tem Alcorão, tem Torá, tem estrutura budista, tem Bhagavad Gita, né? O ser humano tem um banquete de escrituras para ele estudar, né? Para ele poder alcançar e ser guardado pela piedade, né? Depois a gente vai achar esse guarda a piedade em outros lugares, né? Vamos sempre ser seres misericordiosos. Então vamos lá ler em Jeremias, no capítulo 27:5, né? Escrito: eu fiz a terra, o homem, na forma singular. Eu fiz a terra e o homem. Então, na realidade, a terra e o homem tinha que se comportar na terra de uma forma diferente de todos animais, sempre sendo misericordioso e piedoso, e quando houvesse injustiças, como lemos no Salmo 86:15, né? Ele ser sofredor, né? Sofrer pelas injustiças, sofrer pelo derramamento de sangue, né? Então vamos ver isso
em vários lugares da Bíblia, são muitos e muitos e muitos, tanto da Bíblia quanto do Alcorão, quanto das escrituras hindus, quanto das budistas, né? Que o homem tinha uma função diferente de ser misericordioso e piedoso, e ia ter que guardar isso no seu coração. Então vemos isso em Mateus, quando tem a primeira palavra, guardai-vos, a vos fazer esmola diante dos homens, aí já começa o homem sendo diferente dos outros homens que não conhecem a Deus, né? Guardai-vos de fazer esmola, símbolo da piedade, da caridade, né? Diante dos homens. Quer dizer, os homens, quando a Bíblia coloca aqui no plural, era para diferenciar desse versículo que eu estava falando com vocês, de Jeremias 27, 5. Eu fiz a terra e o homem, né? Então esse o homem era um homem piedoso, era um homem que seguia esse versículo que está lá no começo de Gênesis, no começo do Alcorão, em todos os lugares. Por isso que a gente usa artigo definido, e por isso que a Bíblia toda tem que ser estudada, meditada, refletida e etc., sempre com a visão piedosa, né? Sempre sabendo que Deus tem imagem, que o homem tem imagem de Deus dentro de si como piedade e misericórdia, e não como aquele que castiga, aquele que se vinga, aquele que mata. Não. Esse é a visão dos homens, né? Dos homens que não alcançaram a imagem de Deus, que é a piedade e a misericórdia, que eu estou repetindo isso muitas e muitas vezes nesse áudio vídeo para gravar, né? Para as pessoas poderem gravar que a Bíblia, o Alcorão e todas as escrituras sagradas têm como base a piedade. Agora, vem a escritura lá em Romanos, vamos pegar Romanos, para quem quiser pegar a Bíblia, né? No capítulo 5, né? Que é fantástico porque está escrito no capítulo 5, versículo 4. A paciência, a experiência e a esperança. Então, o homem piedoso começa pela paciência. Depois ele tem a experiência de conhecer o bem e o mal e fazer o discernimento. Esse aqui não é um homem piedoso. Esse é um homem cruel. Esse é um homem que está se comportando como animais. E depois a esperança, que é a da ressurreição dos mortos, né? Que mesmo ele caindo na mão desse homem ímpio e cruel, ele vai ressuscitar numa terra de homens justos, que é o símbolo na Bíblia da terra de Israel antes da queda do homem, antes que o homem caísse da sua bondade, da sua piedade e da sua misericórdia. Então, esse homem na Bíblia, né, como a gente vai ler no próprio livro de Romanos, é o símbolo de Abraão, né? Abraão, não é à toa que Abraão também é o pai do islamismo, né? A fé monoteísta cristã, judaica e dos muçulmanos se apoia em Abraão, que é o símbolo do homem piedoso, do homem que tem a imagem de Deus. E quando esse homem tem a imagem de Deus, que é a misericórdia, e faz a bondade, ele crê na ressurreição
dos mortos em vida. Porque é Ele que cura as pessoas, Ele que dá o conselho da bondade, etc. E a palavra de Deus vai reviver o homem no seu próprio coração. Então, no Novo Testamento, no versículo 5, 6 está escrito: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Quer dizer, Deus manda Jesus, o servo sofredor, né? O símbolo de todos os homens que praticam a salvação, a força de todos os homens que praticam a salvação, né? Para os ímpios, né? Mostrando que a vida deveria ser misericórdia. Lemos isso em Mateus, no versículo 9:13. Então aparece Jesus, né, no 9:12, dizendo: porém eu vendo dizes, não necessitam de médico os sãos. Quem são os sãos? Os piedosos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero, e não quero que vocês ímpios, que vocês que fazem o mal, sejam sacrificados como um animal no abatedouro. Porque não vim chamar os justos, de novo, os piedosos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus capítulo 9:12, 9:13. Então, como a gente vai estudando as Escrituras, né? A gente precisa sempre meditar em cada conceito, em cada palavra, em cada versículo, porque é eterno. Você vai ficar séculos e milênios e o conceito vai ser o mesmo até um dia você poder perceber isso dentro do teu coração, que seus valores nobres, né, seus valores próximos a Deus não mudam. E você mudou. Você caiu. Você se afastou desses valores nobres e desses valores que permeiam a vida de quem não quer viver no pó. Por isso, está escrito no livro de Sofonias, né? No versículo 1:17, e angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue derramará como pó, e sua carne como esterco. Por quê? Porque na realidade, quando a Bíblia está dizendo pecaram contra o Senhor, é porque o homem saiu dessa condição piedosa e misericordiosa e das promessas de Deus, né? E começou a derramar o sangue um do próximo, né? Cada um foi fazendo mal para o próximo. E a Bíblia sempre promete isso, que quem faz violência, que quem faz maldade, toca a trombeta, né? Mostra os seus pecados, e a partir daí começa a justiça, o juízo e etc. E os homens que não acreditam nisso caem no seu próprio juízo, que não confessam os seus pecados. Vemos isso em Salmos, né? Para entender esse versículo, temos um versículo de Salmos muito interessante. Por isso que a Bíblia está toda ligada com o Alcorão, com todas as Escrituras. Você escolhe o que você quiser, sendo você bom e agindo no bem, não tem que se preocupar. Está escrito assim em Salmos, no capítulo, que seria Salmo 32, né? Bem-aventurado aquele cuja transação é perdoada,
cujo coberto é o pecado. Como você cobriu o pecado? Amando, fazendo caridade. Como sabemos disso? Né? Por quê? De novo, eu estou lendo a Bíblia. Agora eu tenho que perguntar. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Como é que eu vou ter a minha transgressão perdoada? Que tipo de transgressão que eu fiz que deve ser perdoada? Como é que eu vou cobrir o meu pecado? É assim que se lê a Bíblia, é assim que se lê o Alcorão, é assim que se lê as sutras budistas. E eu fui pobre, hein? E como eu estou sendo pobre, hein? Porque se você pegar os grandes sábios eruditos, vão encher de detalhes essa pergunta. Vão fazer mais de 100 perguntas por um único versículo e por uma única palavra, fora as entrelinhas de cada palavra e etc. Né? Então, bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa maldade. Então, não acho maldade nele. Nele eu não vejo maldade, e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Quer dizer, enquanto que eu não confessei os meus pecados, né, que eu preciso confessar os meus pecados, eu fui envelhecido. A minha fé caiu, né? Meu bramido todo dia. Então, todo dia eu sofria as consequências disso, né? Todo dia pesava sobre mim a mão de Deus. Porque está escrito no próprio versículo próximo, porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e meu humor se tornou em sequidão de estio. Quer dizer, eu já nem tinha mais voz, né? Eu já estava como um deserto, seco e etc. Aí diz, confessei o meu pecado e minha maldade não encobri. Dia, Senhor, confessarei as minhas transgressões e perdoaste a maldade do meu pecado. Então veio o Alcorão maravilhoso, a Torá maravilhosa, as sutras budistas, dizendo para a gente confessar todos os nossos pecados, dando uma ordem de como confessar esses pecados. Em outro audiovídeo eu falei, né, confessar, e coloquei isso como uma questão X, né, a importância de confessar. É só procurar nos meus áudios vídeos, vocês vão ver lá. E aí no mesmo versículo, não seja como um cavalo ou como uma mula. É claro que eu não sou como um cavalo ou como uma mula, como ser humano. Então isso é uma comparação de um homem que se comporta como um cavalo ou como uma mula, que não tem entendimento e cuja você o tempo todo precisa colocar o cabresto na boca para ele ser guiado, porque tudo que sai na boca dele, ele, né, fala coisas nem de piedade, e nem de misericórdia, e nem de bondade, e nem de juízo, e nem de justiça, e etc. E, claro, a gente pode dizer que o homem cavalo, né, é um homem de guerra, porque os cavalos estão ligados à guerra, e também podemos dizer que o homem cavalo, nesse sentido, né, sua inclinação como cavalo, é aquele montado pelos reis, que quer poder, ambição e etc. O homem mula, aquele que empaca, né? É um jumento e serve para péssimos propósitos também, porque a gente vai ver que quando a Bíblia tem o termo mulo, Balaão sobe em cima de uma mula e era um feiticeiro, né? Então tudo isso dá para a gente interpretar sempre com a visão humana. Por isso que o Santo Alcorão, maravilhoso, do jeito que ele é, ele começa já falando sobre a piedade. Ele fala sobre misericórdia e depois sobre piedade. Orientação para os piedosos. Para entender, então, tanto o Alcorão, quanto a Torá, quanto o Novo Testamento, existe um livro maravilhoso que é chamado do livro de Daniel. Daniel, no capítulo 4, conta a história de Nabucodonosor,
rei de todos os povos, nações e línguas, que morava em toda a terra, e ainda diz que a paz tinha que ser multiplicada para ele no começo. Esse Nabucodonosor, na realidade, ele era tão poderoso, ele era o rei da Babilônia, né, na realidade, e a Babilônia tinha Deus dado para toda domínio sobre todos os povos da terra, né? E esse rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e naquele sonho ele ficou apavorado, e ele chamou Daniel, e vocês lendo esse versículo, capítulo 4, né, versículo 11, vamos ver que Nabucodonosor era comparado com uma árvore. Então, lendo esse versículo, está escrito: e crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. E sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada aos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Então, na realidade, Nabucodonosor representa, nesse caso, o homem que também é comparado como uma árvore do campo. Então, quando fala a Bíblia, fiz o homem e fiz a terra, tudo que está na terra pode ser comparado à semelhança do homem. E tudo que está no céu pode ser comparado com a imagem do homem, como vemos isso lá em Gênesis, no capítulo 1, 26, façamos o homem a nossa imagem do céu e semelhança, né, mais próximo à terra. E vemos na Bíblia toda, então, a linguagem subjetiva, como eu já mostrei em vários e vários audiovídeos para você, sendo usada, né, comparando o homem com todos os elementos da natureza, animais, árvores, pedras, né, e tudo que está abaixo dele, como expliquei em outro vídeo, né, minerais, vegetais e animais, e a imagem também das luzes, dos astros, né, tudo ligado ao céu está ligado à luz, né, ao entendimento superior. Então, nesse caso, a gente percebe que esse rei Nabucodonosor, ele se assemelhava com uma árvore, né? E a árvore é interessante que aparece lá no Gênesis, versículo 2, capítulo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerá. No dia que delas comerdes, certamente morrerás. Claro que a árvore, em outro audiovídeo, eu expliquei que era o símbolo de um estudante da Bíblia, os sábios, e assim por diante, os seres nobres. Por quê? Porque a árvore tem um símbolo de ter raízes na terra, mas subir até o céu. É o corpo do homem. O homem tem os pés na terra, que seriam como suas raízes, tem um tronco, por isso a gente tem um tronco no corpo, tem as veias, que parecem na realidade a nossa ramificação, quando a gente vê as veias parecem ramos, né? Então nós somos comparados com uma árvore, em todos os povos, em todas as culturas, assim por diante. E aquele que não segue a Deus como erva, né? Porque as ervas nascem para ser pisada pelos homens, devido aos pecados que a pessoa comete, também é comida por animais, como um boi, e assim por diante, se alimentam das ervas. Claro que essa linguagem simbólica, né, é uma linguagem muito conhecida pelos sábios de todos os tempos, pelos iniciados de todos os tempos. Então, se você está falando isso para um maçom ou para um Rosa Cruz, eu peço até perdão, porque os grandes iniciados sabem disso
porque nas escolas iniciáticas tudo é baseado já num ensinamento mais profundo e mais elevado. E por isso que, obviamente, quando a gente está falando de um capítulo da Bíblia, sabendo que está ligado a todos os livros sagrados e assim por diante, essas pessoas falam, não aguento ficar no meio do mundo profano, dessas pessoas profanas, que não estudam, que não buscam a piedade nem a misericórdia, se fecharam e criaram as escolas iniciáticas, como eu também falei já em outro áudio-vídeo. Não é à toa que Jesus é comparado como uma pomba, né, que desce sobre ele o Espírito de Deus. A gente sabe que os anjos também são comparados às aves, né? As aves são mensageiros, o pombo correio levava a mensagem, assim também os anjos também levam as mensagens de Deus. Então toda a linguagem da Bíblia foi dada sempre, eu vou repetir a mesma coisa, para o ser humano piedoso e misericordioso, para que ele aumentasse a sua piedade e a sua misericórdia, e com isso tivesse o direito de participar do mundo vindouro, né? Ter uma parte no mundo vindouro dos santos e dos sábios. Então, lemos lá no livro de Daniel, voltando, no versículo 4:16, né? Seja o modelo do seu coração, para que não mais coração de homem, ele seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Claro que aqui é um versículo pesado, mas infelizmente a gente tem que começar a abrir o olho das pessoas, né? Porque está escrito em Gênesis, uma das nossas obrigações é seguir a Escritura como está escrito, e no versículo 3:6 está escrito, né? Aliás, 3:7, desculpa. Então, abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus. Quer dizer, e depois que eles conheceram que estavam nus, vestem folhas de figueiras, quer dizer, eles já estavam vivendo como animais, né? Estavam vivendo já como animais. Foram enganados por um animal, a serpente, e depois começaram a viver como animais. E nem percebendo isso, Deus dá 7 dias, né? 7 tempos, 7 pecados capitais, né? Como está lá no livro de Daniel, no versículo 4:16. Vamos voltar para esse versículo. Está escrito, para que não mais o coração de homem seja dado o coração de animal, e passem sobre eles 7 tempos. Quer dizer, então essa criação que foi feita, que também os sábios dizem de 6.000 anos, é para o homem regenerar a sua condição animal. Sair da condição animal, né, e passar para a condição humana, espiritual, ligada a Deus, e depois buscar o nível angelical. Não é à toa que a palavra serpente tem o número 7. 7 está nas duas primeiras, né? Primeira sílaba de serpente é SE, de SE, e depois no final tem T, 7. Então toda pessoa perversa na Bíblia é comparada com a serpente que foi para o pó, que foi amaldiçoada. Então, enquanto fizemos piedade, enquanto fazemos bondade, essa sentença é por decreto dos vigiadores, né? E esta ordem por mandado dos santos, a fim que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer até o mais baixo dos homens constituídos sobre eles. Então, o mais baixo dos homens constituídos pode ser até um rei, o rei da Babilônia, nesse caso, né? Então eu posso dar o poder para um cara totalmente desclassificado, totalmente perverso, sim, mas o objetivo meu é que ele se humilhe, caia na sua soberba, né?
passe por tipo de dor e humilhação para que se torne um ser piedoso e bondoso, né? Esse é o único objetivo da Bíblia, e que o homem lá no final de Daniel vai reconhecer, né? E vai orar. Então o objetivo da Bíblia é que o homem torne a se tornar arrependido. Então Daniel, né? No livro de Daniel, no versículo, e não é nada à toa, né? 4:32, e será tirado dentre os homens, e a tua virada será com os animais do campo, e fará comer erva com os bois, e passarão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado entre os homens, e comia erva como os bois, e seu corpo foi orvalho de orvalho do céu, até que lhe desceu penas de águia, e suas unhas como das aves. É interessante que esse versículo se cumpre no arcano do tarô, no arcano do diabo, onde a gente vê um animal, um ser humano todo deformado em forma de besta, com essas características que estão nesse versículo, né? Mas com o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. Então, ele olhou para o céu, viu a imagem de Deus, pediu a misericórdia de Deus e disse: Bendíssimo Altíssimo, e louvarei e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é semi-eterno e cujo reino é de geração em geração. Esse é o versículo 4:34. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Então, ele, homem, representado por Nabucodonosor, o símbolo do homem idólatra, né? A partir do momento que ele se humilha, assim como fez o rei Menache em hebraico, Menassés no português, ele pode voltar para aquela condição espiritual antes da sua queda, né? Mas para isso ele tem que voltar-se para o céu, se converter. Então vem a Bíblia sempre com a mesma proposta, vem o Alcorão sempre com a mesma proposta. Se você for humilde de coração, buscar a misericórdia, como está escrito, né, em Daniel 4:27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade, porque se isso tem que ser visto como foi feito. Então, como já estamos na época, de novo, em que toda a idolatria está sendo punida, né, sendo destruída, nós já fizemos a nossa escolha, né? Os que estão buscando já a espiritualidade, a bondade, ajudar o próximo, não quer viver essa vida onde ele vai ter que comer erva com os bois. Porque um homem que só fala de dinheiro, só fala de comida e bebida, né? E a Bíblia cita isso desde o início. Como ela cita desde o início, é muito simples. Vemos em Êxodo 31:16, guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por conceito perpétuo. Se é um conceito perpétuo e o homem tem a imagem do céu, desde que o homem foi criado, foi avisado para ele que o sábado era o símbolo da misericórdia, da piedade e da bondade, o que é assegurado também no Santo Alcorão, também no Bhagavad Gita e também na próprio Novo Testamento, quando
Jesus, no versículo 6, 9, então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar vida ou matar? Então o sábado foi feito para fazer o bem e para salvar. Por isso também está escrito, e olhando todos ao redor, disse ao homem, né? Estende a mão, faça o bem para os outros. Porque sabemos que estende a mão tem a ver com fazer o bem, e assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Então, na realidade, se o homem não faz um bem, seria como se sua mão se ficasse menor, sua mão se encurvasse, porque a mão é o símbolo do homem na Bíblia. Fazer o bem é com as mãos. Lemos isso em todos os lugares, mas vamos comparar com um salmo. Abres a mão e satisfaz o desejo de todos os viventes. Se Deus faz isso, e os viventes são um símbolo do homem que se tornou como um animal, né? E também os viventes são símbolos dos próprios animais, esses que você tem um cachorrinho em casa, o gatinho em casa, também é chamado de vivente. Nós temos a obrigação de sermos caridosos, abrir a mão. Tanto é que quando a gente morre, por mais que a gente tente ficar com a mão fechada, a nossa mão se abre. E aí, se a gente não fez caridade e misericórdia, a gente acaba sendo não entendendo o nosso relacionamento com os homens que já eram homens, que já eram piedosos. Então, falar, mas fica falando para ler a Bíblia, fica falando para ajudar o próximo, fazer uma oração, cuidar dos outros, é muito chato para mim, e etc, né? Mas isso é porque você não abriu antes a mão, né? Como diz o Salmo 146, né? Que desde que ele fez os céus e a terra, porque está escrito no 146 assim, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, através da piedade e misericórdia, como já mostrei em vários versículos, que faz justiça aos oprimidos e que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos. Aí aparece Jesus como servo, depois fazendo a mesma coisa que já está nesse salmo, que é o símbolo de todo o grupo, né, da congregação de Israel, quer dizer, nós unidos fazendo bem para os outros, um está tirando o outro da prisão, da droga, outro tirando da prisão da bebida, outro tirando a pessoa da vida da luxúria, outro tirando do roubo, né? Nós somos um grupo de almas, né, que temos como a função de ser humano, como único ser humano, porque o único que vai ser contado é que faz o bem, né, trazendo o que está escrito em toda a Escritura, né, que é através dos nossos esforços fazer o bem para o próximo, né? Então, isso no livro de Atos, né, no capítulo 4:31, 4:32, e tendo eles orado, moveu-se o lugar que estava reunido, moveu-se, vamos fazer o bem, vamos ajudar os outros, né? Vamos fazer que a gente entenda, né, que estamos agora cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Esse objetivo, né, é o final dos tempos, né? Quando a humanidade unida em um só coração, em paz, um vai ajudar o outro, né? Um vai fazer o outro bem, e aí vai vir o Shabat, a paz, a alegria, tanto dos que estão embaixo, dos animais, né, de todos os seres viventes, quanto os que estão em cima, no céu, dos anjos, da hoste celestial. Esse objetivo, né, da criação, né, porque está escrito: ouve agora, pois,
Ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre. Claro, que esse é desde o ventre, claro que é o símbolo da mulher. Jesus foi nascido do ventre da Virgem Maria. Quer dizer, só nós, seres humanos, que temos piedade e bondade, vamos ser o símbolo de Jacó. Porque o que fala a Bíblia de Jacó? Gênesis 25, 27. Mas Jacó era um homem simples e pacífico que habitava em tendas, quer dizer, que vivia estudando. Então, é óbvio que a geração animal é o símbolo da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque mesmo a vida de Nabucodonosor, que representa essa árvore do conhecimento do bem e do mal, toda a Bíblia, né? Porque isso é só um símbolo, então você tem várias histórias sempre contando a mesma coisa, com o mesmo conceito e etc. Isso é todo o tempo a Bíblia é assim. Mas tanto ao Corão quanto às Escrituras sempre é repetição, 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 até a pessoa fazer o discernimento sempre com mais detalhes, né, com cada vez com mais maravilhas que a gente diz, né? E sempre pedindo para o ser humano agir como um ser humano à imagem e semelhança de Deus, fazendo bondade e piedade, né? Isso está na Bíblia toda, desde o início até o fim. Mas sabendo então que o Esav, né? O Esaú, na realidade, é o símbolo do homem animal. Então, nós, seres humanos, todos somos o lado de Jacó, o lado humano, e temos o lado animal, que é o símbolo de Esaú. Quem afirma isso não é só o Gênesis, no capítulo 25, né? 27, mas também escrito em Romanos 9:11, porque não tendo eles ainda nem nascido, nem têm feito bem ou mal, aí a árvore do conhecimento do bem e do mal, o bem é a representação de Jacó e o mal Esav, o bem é o nosso lado espiritual humano, o mal é a nossa inclinação para a carne, que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras da carne, é óbvio, mas por causa daquele que chama. Claro, que chama, lembra o chamado de Deus. Então, quando você vai ver um padre, ele fala, eu fui chamado por Deus. Você vai ver um missionário, ele vai usar o mesmo termo, eu fui chamado por Deus. Você vai ver um islâmico muçulmano, ele fala, eu também recebi um chamado, eu vi um chamado, né? E, continuando esse trecho, voltando lá, que sabendo agora que Israel é o homem que já carrega em si a imagem de Deus, né, da piedade, né, que foi piedoso, né, então está escrito, agora pois ouve a Jacó, servo meu aqui é profeta, e tu Israel a quem escolhi para ser humano, né, porque se você fizer atos de uma forma, você não vai poder ser eleito, porque teus atos não permitem. Assim diz o Senhor que te criou, né, lá no Jardim do Éden, e te formou desde o ventre da sua mãe, né, e te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e Shrum, símbolo de Israel, a quem escolhi, porque derramei água sobre o sedento, piedade, misericórdia e etc., e o rio sobre a terra seca. Quer dizer, dessa água vai virar um rio. E também a gente sabe que o símbolo do homem animal, né, é sempre esse, sempre fazer maldade, sempre não ajudar ninguém, sempre ser seco, sempre ser ruim, né? É o símbolo do homem animal na Bíblia, do homem idólatra na Bíblia, do homem impiedoso na Bíblia e etc. Então, claro que essa historinha bíblica vai estar na maçonaria, na Rosa Cruz, na Eubiose, na Seishonoye. Claro, eu também sou da Mahikari, tenho uma historinha parecida do Japão, igualzinho. Por quê? Porque nós formamos um ser humano pela piedade e pela misericórdia. E não por uma história
péssima da humanidade, que não é a verdadeira humanidade, que falsificou a palavra de Deus, que destruiu os valores morais, que tirou a tradição egípcia e da Suméria e dos Atlantes e da Lemúria, tudo para poder ver ela mesmo em um espelho, como tem um espelho no calendário maia, né? Que a gente vai estudar lá o espelho, e a nossa imagem não era para ser distorcida, não era para a gente olhar a gente no espelho e se perceber como animais. Então, temos agora, na nova era, de novo a possibilidade de olharmos para o céu, ver a nossa imagem piedosa e misericordiosa, até alcançarmos a dimensão crística, que essa imagem só fica mais bela e mais bela e mais bela quando nos tornamos a imagem do Salvador, como vamos ler em Coríntios. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ora, isso é 2 Coríntios capítulo 3:18 e no 3:17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há ali liberdade. Liberdade da gente fazer o bem, praticar a misericórdia, ajudar o próximo, e o homem não ter poder contra nós, né? Não esqueça que quando você pratica o bem e a misericórdia, a tua força vem de Deus. Então, Jesus já dizia, até eu ser glorificado, né? Então vamos ler isso. Claro que Jesus é o símbolo do homem perfeito cristão, né? Do homem cristão com a sua imagem divina de Deus, que depois se torna o Cristo para todos os povos e todas as línguas. Então é óbvio que quem faz o bem, etc., e ajuda o próximo, faz caridade, vai tendo a semelhança de Jesus, né? E Paulo já falava disso, né? Quando ele diz em Atos 16:31, ele disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, né? Então, na realidade, nós primeiros, percebendo que Deus já escolheu o homem antes do nascimento, quer dizer, antes da tua vinda para a carne, já escolheu que tínhamos que fazer piedade e bondade. Isso está desde o início da Bíblia, né? Quando vamos em Mateus, no capítulo 1:18, né? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, que bonito aqui, né? Maria, sua mãe, né? Só pode vir de uma linhagem humana, né? Foi concebida pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus é da piedade, da bondade e da misericórdia, né? E lá na frente e no começo ao mesmo tempo, porque a Bíblia é um livro só de palavras e conceitos santos que são o tempo todo materializados a cada sem tempo, não sei explicar se é milésimo segundo, eu não tenho esse tempo divino, quem sou eu para falar? E a tua destra, o Senhor, tem glorificado em potência, a sua destra, o Senhor, tem despedaçado o inimigo, a nossa má inclinação, né? Então todos nós temos que evoluir até chegar à imagem resplandecente de Deus, né? A luz resplandecente de Deus, que é o seu verbo divino em todas as escrituras, em todos os povos. Muito obrigado.